Tá começando mais um podcast do blog No Miguel. Vou nadar e morrer na beira da praia. Vou nadar e morrer. Salve, salve, molecada! Aqui quem fala é o Beto Ramos, está começando a 10ª gravação do nosso podcast. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, a hora que você esteja escutando aí esses bobos daqui do blog No Miguel, gravando aqui mais um podcast. E tem mais outro assistindo. Tem mais outro assistindo, né? Já a gente fala o nome dele aqui. Quem fala é o Beto Ramos, estamos começando a 10ª edição do nosso podcast do blog No Miguel. Vamos começar a falar do clássico. Jota, por favor, aumenta mais um pouquinho essa música aí, que essa música tá marcando bastante nas publicações do blog No Miguel. Mas, ô Beto, é natação, eu não tô entendendo a música não, explica, por favor. Quer que eu explique mesmo? Explique, por favor. Tem certeza, rapaz? Por favor. Eu não vou explicar não, mas vamos começar a falar do clássico dos clássicos. Santa Cruz e Náutico, Náutico e Santa Cruz não deu mais uma vez para a equipe do Timbu, né, Marcos Vinícius? Como bem disse a música, vou nadar e morrer na beira da praia, né? Nadar e morrer na beira da praia. Boa noite, Beto, boa noite a todos ligados aí em mais um podcast. É uma coisa muito... É triste, Beto, de verdade falando, você vê um clube centenário como o Náutico. E tem uma estatística que eu vi hoje, saiu até na Rádio Transamérica, que desde o fatídico hexacampeonato de 69, o Náutico conquistou apenas 6 títulos estaduais, enquanto Santa Cruz conquistou 19 e Sport 21. Então o Náutico conseguiu em 6 anos conquistar o hexa, e em mais ou menos 50 anos conseguiu conquistar a mesma quantidade, apenas 6 títulos. E é um time que vem sendo marcado por esse fato que você falou, né? Essa questão de não ter essa força na hora da decisão. A torcida, eu até escutei um comentarista falando hoje que a torcida nem liga mais para essa questão de chacota. Meu amigo. É um problema. Meu amigo. É um problema, porque você vê que o torcedor, claro que vai ter o torcedor que vai rebater, vai ficar triste, mas você vê que ele já sente, eles mesmos já riem da própria desgraça, né? Exatamente. Então isso é triste, né? Isso é um fato triste. E falando do jogo, escutando a coletiva do Milton Mendes ontem após a partida, ele disse que aquela questão do início melhor do Náutico, de mais posse de bola, mais na parte ofensiva, foi algo já premeditado pelo Santa Cruz, que o Santa Cruz iria esperar o Náutico abriu o placar, e na segunda etapa, quando o Náutico viria a crescer atrás do segundo gol, é que o Santa Cruz estaria preparado para os contra-ataques que nós vimos aí acontecer tantas vezes no jogo. Um combinou com o Grafite fazendo mais um belo gol, o outro, o Bruno Moraes, tentou fazer um gol de cobertura que foi ridículo, que quem estava lá no campo, como a gente estava, viu a revolta que ficou o Milton Mendes. Tem coisas que só acontecem com o Náutico, né, rapaz? Eu tava observando os melhores momentos da partida. Após o gol do Ronaldo Alves, aquele bate-rebate dentro da área do Thiago Cardoso, o Ronaldo Alves saiu para comemorar, aí veio o Thiago Santana, que não acrescenta em nada no elenco alvirrubro, é um peso morto, é igual a pombo. Ele fez ali um catagatame misturado com uma queda. Né? Pelo amor de Deus, né? A única coisa que ele conseguiu fazer na partida foi derrubar o Ronaldo Alves e contundir o próprio companheiro. Machucou, meu amigo, muito ajuda quem não atrapalha. Um satanás desse faz tranca-rua, né? Um Exu desse faz o quê com a camisa do Náutico, meu velho? Me explique, pelo amor de Deus. E você falando de atacante, e outra coisa que eu tava lendo hoje no Twitter, eu vi até no Twitter do João Vitor, da Rádio Jornal. Ele retweetou uma publicação do André Campos. Ele disse que fica complicado, né? Se você juntar todos os atacantes do Náutico, o Ronaldo Alves fez mais gols do que eles, né? Então você precisar ganhar títulos, chegar na hora da decisão e você não ter nenhum atacante artilheiro, fica ainda mais difícil, né? Com certeza. Como eu disse, o próprio Gilmar da Pouso, daqui a pouco a gente vai trazer informação aqui que parece que ele caiu, você tem que ajudar ele a levantar, Marcos. Caiu não. Ele caiu, tem que levantar. Ele foi demitido, que se ele cair, o cara vai e levanta. Né? O que acontece? O Gilmar da Pouso, que foi demitido, informação que já circula aqui nas redes sociais, e você pode conferir tudo, né, na página do blog No Miguel. Tem essa informação, assim, o que eu escutei é que isso está concretizado, mas você tem que ter a parte da oficialização.
vai ter uma reunião agora à noite do Conselho do Náutico, e nesse Conselho, como já se diz, existe uma votação, e a maioria é quem decide o que vai acontecer, se vai ser a demissão ou a continuidade do Gilmar. O que eu escutei é que só tem um dirigente, que é o Toninho Monteiro, que é a favor da permanência dele. Só que o andorinha só não faz verão, né? Então o voto dele vai ser vencido, então falta apenas a questão oficial, né? Oficializar essa demissão. Eu fico aqui me perguntando, poxa, será que o Gilmar Dalpozo tem realmente culpa no cartório? Porque... Ele fez milagre, na minha opinião. Justamente, todas as vezes que o time do Náutico sucumbiu nas competições, acabou sendo eliminado, virou motivo de chacota, foi por conta do limite técnico do elenco alvirrubro, já ter estourado o limite técnico. Não tem mais o que evoluir os próprios jogadores. E não por culpa do seu treinador, não por culpa do Gilmar Dalpozo. Ele errou em algumas escalações? Errou. Qualquer um. Qualquer treinador e qualquer pessoa no seu ambiente de trabalho faz merda. E pode ter certeza que ele erra tentando acertar. Com certeza. Se você puxar na memória recente aí, o Gilmar, quando chegou no ano passado no Náutico, o Náutico estava acabado em termos de... Não tinha esperança nenhuma de acesso. Ele conseguiu colocar o Náutico novamente nessa briga pelo acesso. O Náutico que tropeçou nas próprias pernas, como um jogo de ontem, ano passado, empatando com o Sampaio Corrêa em casa e outras equipes. E então o Náutico mesmo que tropeçou nas suas próprias pernas, e não o Gilmar. O Gilmar, ano passado, tinha um elenco fraco, conseguiu chegar muito próximo do acesso. Esse ano, com um elenco também muito limitado, ele conseguiu dar padrão de jogo, um time que você via que conseguia trabalhar a bola, uma marcação boa, tem um sistema defensivo bem sólido. Agora, no momento da decisão, não é só a parte tática e técnica que conta, né? Tem a parte emocional, tem a parte psicológica. A torcida do Náutico, o psicológico dela já é um psicológico vencido, porque eu até comentei ontem ao lado do pessoal que estava fazendo a transmissão, que uma coisa é você desanimar, se abater pelo gol, que é algo normal você sofrer um gol. Outra coisa é você desistir por completo da partida. O Náutico desistiu, sofreu um gol com 6 minutos do segundo tempo. De tempo regulamentar, ele teria mais 39 minutos para fazer 2 gols. E aquela questão, Beto, ontem mesmo aconteceu num jogo no Campeonato Paulista, o Palmeiras perdia por 2-0 até 42 de segundo tempo. 42 fez um gol, não se conteve, pegou a bola, bateu o centro, no outro lance fez o gol de empate, foi para os pênaltis. Aos 44, mais precisamente, o Palmeiras fez 2 gols em 2 minutos. Exato. Então, o Náutico é aquela questão, Beto. Futebol é uma coisa muito interessante. O gol do Grafite foi o retrato disso. Um gol mudou a história toda da partida. Se o Náutico fizesse o 2-1, a torcida vinha junto, o time se animava. Então, vamos vencer Náutico, né? Então, o 3-1 estaria muito mais próximo. Não só pelo fato óbvio de 2-1 tá muito mais perto de 3-1 do que 1-1. Isso é uma questão lógica. Mas a questão do ânimo, da força de você ter. Tanto é que se no final do jogo você faz um gol com 40 minutos, você vai os outros 5 com tudo pra cima. E você não via isso no Náutico, que eu acho que isso já é reflexo de outros anos. Faltou entrega, pode-se dizer. Não? Um time que não é copeiro, um time que não tem alma. Jogadores que não tem o porquê de estar vestindo a tradicional camisa da equipe do Náutico. Eu não sei o porquê a diretoria contrata jogadores da qualidade do Thiago Santana, por exemplo. O próprio Daniel Moraes, né? Você fala do Thiago, eu acho o Daniel infinitamente pior. Eu acho um peso mesmo, porque o Daniel, não é questão dizendo que o Daniel tá fora do peso, não. Ele é um atacante sem mobilidade. Mas veja bem, para ser melhor que o Daniel Moraes, não precisa ser muita coisa, não, meu amigo. Eu não tô defendendo ninguém, não. Eu vejo qualidades não no Náutico, mas em determinados jogadores que eu costumo discordar das pessoas, normalmente. Mas essa questão... Tudo contra, né? Essa questão do Daniel... Pô, eu acho o Daniel muito, 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 muito limitado. Eu acho ele ainda mais limitado tecnicamente do que o próprio Túlio do Sport, que é outro jogador sem mobilidade. Tudo. Mas o Túlio tem um ponto muito forte, é o jogo aéreo. O Daniel, você não conta com ele no jogo rasteiro, no jogo aéreo, você não conta com ele pra nada. Então é uma peça nula, né, no ataque alvirrubro. Muito bem, vamos dando... Falando do Santa Cruz, né? Agora. Vamos dando seguimento ao clássico, falando do Santa Cruz, que o técnico Milton Mendes... já falou um pouquinho, já projetando... Falou com a gente, né? Falou projetando as finais do Campeonato Pernambucano. Falou aqui pros microfones do blog no Miguel. Então o amigo vai ouvir aí... Ele falando sobre o que é que esperar da final com o Sport, justamente, da vantagem, né? A sonora do técnico Milton Mendes. Sempre um clássico, é sempre difícil. Não me debrucei ainda sobre isso, sobre o jogo, para como nós vamos armar nossa estratégia, como nós vamos armar o nosso
nossa forma de abordar o jogo, mas sabemos que o Sport é uma excelente equipe, uma equipe grande de futebol brasileiro, e recheada de grandes jogadores, bons executantes. Vai ser 2 jogos muito bons, enriquecendo o campeonato pernambucano, né? Equilibrado. Tá aí o técnico Milton Mendes nos microfones aqui do BNM falando com o Marcos Vinícius. Marcos, como é que você pode ver essa declaração do treinador da equipe do Santa Cruz? De praxe, né, Beto? Claro que tem que ter o respeito. Esse clássico é disparado o mais equilibrado daqui de Pernambuco. É um clássico que eu acho que até o torcedor alvirrubro às vezes fica torcendo para que aconteça, né? Que é um clássico que envolve muita coisa, muitos títulos. Rapaz, muita torcida. Torcedor alvirrubro não, viu? Os bichinhos já estão aí há 12 anos, né? 12 anos sem saber. Se não ganhar a Série B, vão para 13 anos, né? Exato, meu exatamente. amigo. E é um hiato. O Milton prega um respeito que é necessário. O Sport e Santa sempre fazem jogos muito equilibrados. E nos últimos anos, passou-se aquele tempo, 2011 até 2013, o Sport tendo muita dificuldade contra o Santa Cruz, quando o Santa foi tricampeão. O Sport até ganhou nesse meio tempo algumas partidas, mas na hora da decisão o Santa sempre levou a melhor. 2014 voltou a sorte ao lado do Sport, com o Eduardo Batista, ganhando os confrontos tanto no Pernambucano quanto na Copa do Nordeste. 2015, os jogos que tiveram, o Sport ganhou um, empatou outro, e esse ano, o confronto que houve entre as duas equipes, os confrontos no caso, novamente, uma vitória do Sport e um empate. Então, o retrospecto, os últimos confrontos das equipes, está trazendo uma vantagem para o Sport, que isso não reflete em nada. Cada jogo é um jogo, vai chegar lá, o Milton já vai falar aí, na outra sonora, sobre a vantagem que a gente colocou para ele, sobre essa questão da vantagem do Sport decidir em casa, né? E que, de certa forma, aqui é um dos estados, eu acho que você não tem vantagem de nada, né? Falar em decidir em casa, rapidamente saiu a notícia no Super Esporte que as finais do Pernambucano podem ser disputadas na Arena Pernambuco. Como é que você pode ver isso? Na minha humilde opinião, 10, velho. Os times têm estádio, tem, mas é o clássico, o maior clássico do estádio, isso é inegável. Se chegaram às finais por merecimento ou não, aí já não compete a nós falarmos. Mas se tratando de uma final, tem que ser no melhor estádio do estado. Então, eu acho que se for realizado os 2 jogos dentro da Arena Pernambuco, perfeito, metade do público para cada e ganhe o melhor. Eu concordo com você, Beto. É claro que existem os pontos negativos, já a questão da mobilidade, é chatinho chegar lá, distância, tudo. Mas, Beto, até pra gente que trabalha, você sabe da dificuldade que é, como a gente já fez, no Arruda. É muito mais. Eu acho que o estádio, assim, dos 3 assim, que frequentamos mais, o Náutico não tá mais com os aflitos. Entre a Arena, Arruda e a Ilha, a questão da infraestrutura do Arruda ainda é o mais precário. O da Ilha, né, também melhora um pouco, mas ainda também não é o ideal. Na Arena você tem toda essa vantagem, você consegue executar seu trabalho de uma forma melhor. E o conforto, visão para o espectador, para o torcedor, isso tudo eu acho benéfico. Você falou em vantagem, vamos ouvir aí o técnico Milton Mendes falando sobre a vantagem do esporte nessa decisão. Se tiver vantagem, vamos ver Não, mas vamos fala, né? ouvir que ele fala dessa vantagem do esporte aí na final do Campeonato Pernambucano. É muito relativo isso, né? Tudo vai depender do primeiro jogo. O jogo, quando ele é abordado sobre 2 finais, ele tende a fazer com que as equipes elas estudem-se mais. Mas eu acho que o segundo jogo sendo em casa deles, tudo vai depender do primeiro. Tá aí a palavra do técnico Milton Mendes. Marcos. Não dando muita bola, né, pra essa questão da vantagem. E também não tem que dar, certo, né? Porque... Vantagem eu vi só no Campeonato do Rio, né? Ali é uma vantagem, né? Você que fez a melhor campanha, você jogava num jogo por empate, né? Isso é uma vantagem considerável. Mas aí a gente sabe que ele falou uma verdade, porque vai que o Santa Cruz ganha o primeiro jogo, por exemplo, por 2-0, o Sport vai ter que correr atrás no segundo. É porque criou-se aquela mística de vários campeonatos que houveram decisões de times que jogaram a primeira partida fora e vieram com uma desvantagem em casa pela força da torcida, conseguir reversão. Por exemplo, a gente teve o Atlético naquela campanha agora da Copa do Brasil, que ele fez viradas incríveis contra Flamengo, principalmente o Corinthians. Exato.
Teve o próprio Sport em 2008 que trouxe resultados, conseguiu virar aquela do Inter em casa. Acho que a principal foi a final contra o Corinthians também. Contra o Palmeiras teve a goleada aqui, mas o primeiro resultado foi um 0x0 lá. Acho que a final que o Sport perdeu. Perdeu lá de 1x0 e tomou um gol aqui. Perdeu ainda o Luciano Henrique expulso, então conseguiu fazer 2 gols. E a principal foi contra o Corinthians, sem dúvida. Foi muito parecido com o jogo do Náutico, né, com o Santa, né? Porque o Sport estava perdendo por 3x0, o Corinthians já estava fazendo festa, e o Enilton foi lá, fez o gol. E o Carlinhos Bala foi o símbolo aqui da virada aqui na ilha. Então essa questão da decisão em casa, alguns exemplos nós tivemos aqui. Mas aí o Santa ontem provou que fez um ótimo jogo em casa e foi pra arena tranquilo. Muito bem, para encerrar... Assunto pernambucano. Esse assunto pernambucano não, para encerrar o clássico, né? Vamos falar um pouquinho ainda dessa classificação do Sport. Para encerrar esse clássico dos clássicos, o técnico Milton Mendes, cavalheiro que elogiou a postura do Náutico em campo. Vamos ouvir o que ele falou da equipe do Náutico. Milton? Sabíamos que a equipe deles é uma equipe muito boa, como eu disse durante a semana. Vocês pensavam que eu estava falando da boca para fora, mas eu acho uma equipe deles muito boa, muito bem treinada. O Dalpozo tem feito um excelente trabalho, a equipe deles é muito difícil. Só que atendendo às circunstâncias do jogo, eles teriam que arriscar, né? Por isso, mata-mata, saiu com o resultado negativo no primeiro jogo, eles teriam que arriscar. E nós jogamos com isso, sabíamos exatamente como ia ser e tiramos partido. Tá aí a palavra do técnico Milton Mendes, elogiando o trabalho que vinha fazendo o técnico Gilmar Dalpozo na equipe do Náutico. Né? Se o técnico Milton Mendes, elogia, que é o rival, que acabou de se classificar, elogia o trabalho do adversário, é porque o trabalho do Gilmar Dalpozo está sendo bem feito. Só a diretoria do Náutico que não enxerga isso. O pior cego é aquele que não quer ver. Justamente. Só pra gente terminar essa questão de Náutico e Santa, do Náutico agora, e o Gilmar, que no começo do ano não iria ficar no Náutico, o ponto decisivo para ele ter ficado foi o Alexandre Faria, que é o diretor de futebol, que ele já trabalhou em outros cantos, ele conhecia. O Alexandre que foi contratado pelo Náutico, então quando o Gilmar soube disso, as tratativas para uma renovação encaminharam o Gilmar, que já tinha desistido de vir para o Náutico. E o Náutico pega e joga fora agora um cara que podia ter uma longevidade boa aqui no clube, um cara que enxerga bem, que tem uma visão boa para futebol, que pega times limitados e consegue torná-los competitivos. Você põe limitado nesse time do Náutico, pode botar. Eu acho que por mais ruim que seja, tem pouquíssima peça. Por mais ruim que seja esse elenco do Náutico, ele já tinha o elenco da mão, já conhecia. E outra, Beto, você traria ali, como ele já mostrou que com um time limitado desse ele conseguia dar pé com ele, fazer jogar. Se ele trouxesse ali mais umas 4 peças pelo menos, acredito que 2 pro ataque, um lateral direito para trabalhar ali. Não que o Joás é um menino que mostrou personalidade nos 2 jogos, exato. Não é um Auremi que quando chegou era uma aposta, enquanto você levou uma bola nas costas, né? Exatamente. O Joás é um menino que tem qualidade de personalidade. Então eu acho que traria um lateral direito, porque você ir para 38 rodadas de um brasileiro precisa de elenco, um elenco bom. 2 peças para frente, que hoje o Náutico, um Rafael Coelho que eu apostava tanto, consegue ser reserva do Thiago Santana e do Daniel Moraes. Sacanagem, complicado, né? Então é dessa forma. Vamos só aguardar a questão da oficialização, mas tudo indica que o Gilmar não será mais o técnico da equipe alvirrubra. Muito bem, vamos agora falar sobre a classificação do Sport. Meu amigo, o Sport chegou na final do Pernambucano. Eu tô até agora tentando saber como, né? Tentando acreditar nisso, porque eu já reli. O Sport fez o quê pra chegar na final do Pernambucano? O torcedor do Sport vai ficar com raiva de mim. Ganhou nos pênaltis, só isso. Vai ficar falando, esse cara aí do blog no Miguel tá... Tanga no ar. Tanga no ar, torce contra o Sport, mas meu amigo, o Sport não fez absolutamente nada, meu amigo. Não fez nada. Ontem foi mais um jogo fraco da equipe do Sport. O Salgueiro bravamente levou para a decisão dos pênaltis, só que aí a estrela do Sport brilhou mais na decisão, né, Marcos? Mais uma vez durante a partida, o Danilo Fernandes, muito importante, fez pelo menos 2 defesas. Teve uma do Piauí, que ele arrematou de esquerda ainda na primeira etapa, uma bola difícil aqui embaixo, que o goleiro tem que ter
uma explosão boa, agilidade para chegar. E uma outra que foi no segundo tempo, que eu acho que essa foi a maior, que foi uma bola na pequena área, que eu não lembro quem foi que finalizou do Salgueiro, mas a queima-roupa, o Danilo fez uma ótima defesa e conseguiu levar o Sport até essa decisão por pênalti, que dessa vez, exceto o Gabriel Xavier, pênaltis muito bem cobrados, o Durval abrindo a cobrança, batendo muito bem, o mesmo Mondragão indo na bola não chegou. E a gente até conversava aqui, eu destaquei o pênalti do Everton Felipe, né? O Everton Felipe que bateu com muita categoria, com muita calma, um garoto apenas de 18 anos. Uma pressão no momento do Sport, que o Sport vivia, já havia sido eliminado no domingo, numa mesma disputa de pênaltis. E agora é aquela questão que a gente fala, né? Que clássico é clássico e segundo o Jardel, vice-versa. E o Sport chega com força agora, porque na hora do clássico as coisas se igualam. O Santa, eu não digo mais que existe favorito, eu digo que o Santa chega num melhor momento. Que favoritismo é uma coisa muito, muito relativa, mas o Santa chega num ótimo momento, 2 finais, um time que parece que ganhou agora um padrão tático, vai ganhando aos poucos ali a cara, como a gente diz, do Milton Mendes. E o Sport que não conta com o Diego, mas que parece que vai vir ser capitaneado aí pelo Marco Gonzalez, né? O chileno Marco Gonzalez, que você tanto gosta, Beto. Gosto. Marco Gonzalez eu acho Bateu que é com personalidade um dos poucos jogadores do Sport com qualidade assim, para chamar a responsa. Mais uma vez um jogo fraquíssimo do Lênis, a se destacar. 4 milhões e saiu foto dele bebendo dentro do ônibus com o Cristiano, Danilo. Com o Danilo Fernandes. Danilo Fernandes eu nem critico, meu amigo, mas... Ele tá indo embora, olha, e ele pega a bola. Né? Reinaldo Lênis, Cristiano... o outro lá, o que veio da Itália, Maicon. Rapaz, eu vi uma... Meu amigo, a Maicon, fase tá tão boa mesmo pra você estar bebendo. Parece que eu adivinhei. Eu vi algumas notícias pontuais, assim, passando pelo Twitter. Um setorista aqui da Rádio CBN, o Wellington Araújo, ele colocou que passaram pra ele a informação de que há uma cláusula no contrato do Maicon, que se o Maicon disputar 30 jogos na temporada do Sport, o Sport tem que comprar os direitos econômicos do Maicon, então é prejuízo, viu? Arruma uma contusão pra ele. Quebra a perna desse danado. Não relacione, porque se tiver que contratar o Maicon, se o dinheiro do Lênis, o pessoal tá coçando a cabeça, o do Maicon, pelo amor de Deus, viu? Não tem o que se falar. Não tem muito o que falar também dessa partida do Sport. O Sport venceu nos pênaltis, classificou-se. Agora, vamos já mudar o foco, vamos... Parabéns pro Salgueiro, né? Porque mesmo eliminado... O Salgueiro representou bem, acho que representou até melhor que o Náutico, a bandeira do Pernambuco. Mesmo eliminado, mas foi eliminado jogando bola. Vendeu caro a classificação para o Sport. E um dado importante, Beto, antes de você falar, é uma curiosidade, isso não é constatação não, isso é curiosidade, viu gente? O garoto que perdeu o pênalti, o Totti, é oriundo da base leonina, né? O menino lateral direito que desperdiçou o pênalti que classificou o Sport, o Totti, ele era lateral direito já da base do Sport, fez toda a categoria de base aqui na Ilha do Retiro e já está um tempo no Salgueiro e foi ele quem desperdiçou a última penalidade. Muito bem, encerramos aqui essa parte do futebol pernambucano, já vamos agora para a UEFA Champions League, que amanhã já começa as semifinais da Champions! Mudou pra Tem gente aqui batendo palma, porque vocês não podem ver aqui não. Tem um aquário aqui, tem gente batendo palma. Amanhã, sem mais delongas, Real Madrid ou City, ou Bayern e Atlético de Madrid. Como é que você vê essas duas semifinais? Beto, eu acompanhei sábado o jogo do Real contra o Raio Vallecano. O Raio Vallecano impôs uma dificuldade ao Real, mas o Real que estava bem desfocado, o Real, né? O Real perdeu o Benzema na primeira etapa. O Cristiano não disputou a partida, não tinha o Casemiro. Tinha um pessoal no banco de reserva, mas aí o Gareth Bale decidiu a partida, 3-2, e o Real continuou na disputa. Eu vejo o Real bem forte, Beto, até pela competição, o estilo. O City já na outra fase teve uma dificuldade contra o PSG, que era um confronto equilibrado. Eu vejo o Real Madrid numa melhor fase. O City que está naquele marasmo do campeonato inglês, né? Que tá tentando ainda brigar pela vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. E o Real que voltou com tudo, né? Ganhou um clássico, classificou, voltou pra briga ao título, tá um ponto só do Barcelona e do Atlético de Madrid. Feito, eu já falei antes, favoritismo não, mas uma fase melhor do Real Madrid. E o City contar com a boa fase do Agüero, né? Que vem fazendo bastante gols. É o cara que pode decidir pro City. Mas e aí amanhã, para apostar em alguém? Real Madrid e City, um placar aí pra você.
Eu aposto no Real vencendo, por 2-1. E na partida entre Bayern e Atlético de Madrid? Esse confronto é muito difícil. Primeiro jogo no Vicente Calderon. Perguntar aqui Welter. ao nosso amigo Welter, que está aqui participando do Welter, nosso... o microfone não morde não. Do Vem nosso cá, blog, Vem cá, vem. do nosso blog no Miguel. Rapidamente, na sua opinião, Welter, o placar de Atlético de Madrid, Bayern e Real Madrid e Manchester City. Irmão, ou pode vir do empate. No começo eu tô achando que também estão muito fraquinhos. Eu vi o jogo semana passada. Muito fraquinho. E pro segundo eu acho que uns 2-0. Pro Real Madrid. Dependendo. E a partida entre Bayern E Atlético de Madrid. Atlético de Na Madrid. casa do Atlético O amanhã. primeiro jogo é no Na Allianz quarta. Arena. Não, o primeiro jogo é no Vicente Caldeirão. Vicente Caldeirão, perdão. Na quarta. Ou um empate, ou 2-1 pro Atlético. Boa. Tá aí a participação do nosso amigo Especial, viu? Welter. Ô Beto, a gente Pois termina o assunto agora do Atlético. E é mais uma coisa interessante. São dois grandes treinadores, né? O Simeone e o Guardiola. E o Simeone em franca ascensão, né? Um cara que eu acho que dessa nova safra aí de técnicos é o cara mais promissor. É um cara que consegue incorporar, os jogadores incorporam o espírito dele, que sempre foi de muita garra. Reza a lenda que ele tá pra ir pro Chelsea, né? Pra próxima temporada. Mas tem ele e tem o Conte também. O Conte que tava até hoje aqui no Brasil, no congresso da tava da contando CBF. o quê? Tava contando lá no Histórias, né? Aí, ele tava hoje, ele deu uma palestra Falando lá. sobre futebol inglês, meu amigo, e o Leicester, hein? O Leicester venceu... Foi campeão? O Leicester venceu o Swansea por 4-0 no sábado. O Mahrez ganhou o E título de melhor jogador da o meia, né? temporada. O Mahrez, isso. Exato, o africano. E hoje o Tottenham empatou. Então quer dizer que na próxima rodada, na semana que vem, no final de semana agora, uma simples vitória do Leicester É contra o United, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano é Leicester e... no Manchester Old Trafford, né? Se eu não me engano, sim, eu não tenho certeza. Mas Deixa eu a gente pode confirmar. E esse futebol Esse inglês... futebol, esse momento do Leicester inspira tantas outras equipes. A gente vê o Leicester na Inglaterra guardadas as devidas proporções. A gente vê o Audax aqui no Brasil, está encantando a todo mundo. Um pouco mais atrás já teve a Chapecoense que mostrou que não tem medo de adversário nenhum. Na própria Inglaterra você tem esse ano o West Ham, que faz uma campanha muito boa. Só para deixar claro aqui ao amigo ouvinte, o Tottenham empatou por 1-1 com a equipe do West Bromwich. O gol do Tottenham foi do Vertonghen aos 33 minutos. O belga, né? O zagueiro Vertonghen aos 33 minutos do primeiro tempo. E o Dawson, também zagueiro do West Bromwich, empatou o jogo aos 28 do segundo tempo. Já a equipe do Leicester venceu por 4-0 o Swansea, gols marcados por Mahrez aos 10 minutos, o Lyoa aos 30 e aos 14 minutos. 30 do primeiro tempo e 14 do segundo. E para encerrar o placar, o Albrighton, aos 39 do segundo tempo. Bom jogador, Abraham. Meio campo bom ele. Fechou O o placar. Em casa. O Leicester é muito forte. Sem o Vardy, viu? O Vardy tinha sido expulso na outra partida, tá cumprindo suspensão. Sem o Vardy, o Ulloa foi lá e... Mahrez que dizem que os grandes clubes da Europa já reza a lenda que tem um pré-contrato com o Barcelona. Exato, um bom canhoto, bom na bola parada, remate de longa distância. Então, esse equilíbrio da Premier League se dá muito ao fato daquela questão da gente falar orçamentária, né? Você tem, claro, que os grandes contratos de patrocínio por fora, que são buscados pelos clubes. O Chelsea mesmo tem um contrato absurdo de tão alto. Mas até os próprios clubes pequenos têm uma saúde financeira muito grande. Exato, não cometem loucuras feitas os clubes brasileiros fazem aqui. É a questão que a gente fala, né, da divisão, aquela questão de 50% dividido igualmente para todos, os 25% de acordo com a audiência, mais 25% de acordo com o desempenho na última temporada, é algo muito importante, porque se você imagina, se um time daqui de Pernambuco, Santa Sport esse ano na Série A, faz uma campanha igual ao do Leicester, vamos colocar, briga pelo título, chega lá e é campeão. Quando for no próximo ano, a cota dele de TV vai ser 10% do que é dos grandes. Então ele vai voltar a ter uma grande dificuldade e vai perder os jogadores, muito provavelmente, porque não vai ter esse dinheiro para manter essa força para segurar. E não vai conseguir montar outro time. Então se a gente tivesse
esse mesmo tipo de... O Sport que não fez nem muito, fez muito pro claro, Nordeste. já não conseguiu segurar ninguém. Já não André, conseguiu segurar, Marlone, verdade. Entendeu? Então essa questão financeira vai aos poucos minando o nosso futebol. Eu tenho né? alguns amigos rubro-negros que toda vez que o Corinthians joga, que o André vai mal e que o Marlone não é nem Oxe, relacionado, a turma pipoca. eles ficam doidinhos que os caras arrumam uma treta pra voltar, achando que o Corinthians, depois de ter feito todo o investimento nos jogadores, vai simplesmente liberar pro Sport porque o Corinthians é bonzinho, O digamos André assim. que no sábado, no primeiro gol do Audax, entregou a bola no primeiro lance. Ele foi ajeitar com o peito a bola, o Bruno Paulo pegaram a bola, tocaram pro Bruno Paulo e gol. Agora depois Dois ele fez golaços gols, né? da equipe do Audax, viu? Foi 2 belos gols, somente o segundo do tchê. Gustavo Lima e você. Foi o tchê, que é lateral direito, nunca chutou uma bola de esquerda e acertou logo contra o Corinthians. Né? O Corinthians tava numa sorte. O mais sábado. legal disso tudo foi, após a partida, o Milton Leite, lá na transmissão do Sport TV, o Milton Leite, o William, O William, zagueiro do Corinthians, capitão. tudo chorando. Não, que esse regulamento, que não sei o quê. Todo mundo Que é um sabe do absurdo. regulamento antes de jogar. Os caras assinam o regulamento, meu parceiro, antes da bola rolar. Assina o papel antes da bola rolar. Os próprios dirigentes já conhecem o regulamento E depois vem chorar. e depois vem chorar. Aí não dá, né, meu pai? Exatamente. Esse regulamento do Pernambucano esse ano eu acho um dos mais interessantes, porque não deu vantagem, para nenhum dos clubes, mesmo fazendo melhor campanha, mas tira aquela questão do gol qualificado, né, que é uma coisa que mata o torcedor do coração. Porque eu até conversava com você em off, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu não sei qual é a diferença, o valor de você fazer um gol aqui ou lá. Porque você ganha de 4-0 o time ganha de você. Aí ele vai pra sua casa jogar. Você fez 5. Um gol a mais, mas tomou 1. Aí o gol dele valeu mais do que o teu. Isso é uma coisa que é complicado de aceitar. Então esse ano o Pernambucano até achei melhor isso. Ficou mais interessante. E deu também aquela chance de dar mais emoção, né? Porque sem ter essa questão do gol fora de casa, você tem mais chance de ir pros pênaltis, né? Então quem tá só assistindo é que vai gostar. ganha com essa emoção. Meu amigo Marcos Vinícius, seu destaque final, por favor. Meu destaque final é pro Náutico. Destaque triste. Se vier... Vou nadar e morrer exatamente. Morreu já, né? na beira da praia. É essa questão da demissão do Gilmar, né? Infelizmente, a gente continua com essa cultura. E não só o Gilmar, mas teve mais outra vítima, né? O David do Cruzeiro também bailou esse final de E semana. foi interessante, parecia que era a contratação do David hoje à tarde, eu estava assistindo. Teve uma coletiva do presidente do Cruzeiro para anunciar Ele a dispensa. continua como Não, como assistente não, ele vai seguir a carreira de treinador, né? treinador, exato. Aí o pessoal fala, muito bom você passar por aqui. O cara ficou menos de 4 meses no comando. Pois E é, o pessoal não deu bota tempo pra nem de rua. implementar sua filosofia de trabalho, seu planejamento e tal. Beto, e outra coisa, antes da gente esquecer, só pra gente falar aqui, se você quiser, dizer o placar que a gente acha que vai ser quarta, né? A final da Copa do Nordeste, né? Exato. Eu vou ser sucinto, pra mim dá Santa Cruz 2-0. A fase do Santa é boa, mas não conta com o João Paulo mais uma vez, né? Pra esse jogo. Machucado. Não, Não, suspenso, perdão, foi expulso né? contra o Bahia. Eu ainda vou esperar para ver se a gente recebe alguma informação, porque sempre tem essa questão do regenerativo, né? Após o regenerativo sempre tem algum jogador que sente algo, como teve o Grafite, o Alisson e o João Paulo na semana passada e ficaram como dúvida para ontem, para o domingo. Mas eu também aposto em Santa Cruz, agora sabendo que o Campinense deve vir jogar muito bem organizado, como veio com o Sport. Sem dar espaço, né? E o Sport venceu, mas... Suou sangue. Não, e fora isso é porque o Campinense não teve a competência de fazer os gols que teve, porque perdi as contas de quantas vezes o Danilo Fernandes ficou frente a frente, ele, o atacante do Campinense, e ele não teve a qualidade de fazer. E tem Rodrigão, né? O Rodrigão vem pra esse jogo aqui, diferente de como Já tá o com Sport. pré-contrato assinado com a equipe do Santos pra exato. disputa do Campeonato O Brasileiro. Rodrigão que é o artilheiro do Brasil no ano de 2006, com 16 gols. Então é isso aí, amigo ouvinte. Obrigado pela sua audiência e principalmente pela sua paciência. Meu amigo Jota, por favor, bota aquela música de novo em homenagem à torcida do Náutico que mais uma vez nadou e morreu na praia. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem, esses bobos aqui estarão novamente, se Deus permitir, para falarmos de futebol. Forte abraço a todos e eu fui. Forte abraço a todos do blog do Miguel.
Aquele forte abraço ao nosso amigo Tarsis, a todos lá do grupo. Um abraço ao pessoal da Alternativo. RCE, né? Voltando aqui Também. rapidamente, um abraço ao pessoal da RCFM.net, que está trabalhando em conjunto com as rádios, com as irmãs Esperança FM, Juventude e Amparo FM. Então, mais uma vez aqui quem fala é o Beto Ramos. Forte abraço a todos e eu fui!